Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aí aos nossos vídeos de comentários sobre temas e essa semana vamos falar de um tema muito importante, né, Vá? Isso. Esse tema, ele está adaptado, né, ao momento atual. A gente fez um novo recorte, a gente fez um direcionamento mais específico, mas é um tema que já foi cobrado algo bem semelhante na UENG, né, no vestibular da UENG, há uns 3 anos, mais ou menos. Então, a gente usou isso como ponto de partida e fez uma adaptação ao momento que a gente vive agora. Exatamente. E qual que é o tema? Tan, 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 tan. A precarização do trabalho em meio à crise. Desafios e oportunidades para a economia no contexto brasileiro. Olha, olhando assim, é um tema grandão, né? Então, você pode reparar que é um tema mais complexo do que aqueles recortes menorzinhos assim. Mas o bom desses recortes maiores é que eles já vêm certinhos para você fazer o seu desenvolvimento. Eu e Vanessa sempre falamos, né? Sempre, 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 o tema te leva ao desenvolvimento do texto. Então, quando você lê assim, ó, a precarização do trabalho em meio à crise, a precarização do trabalho é o assunto. Aí, olha lá, desafios e oportunidades para a economia no contexto brasileiro. Então, eu preciso falar no desenvolvimento 1 dos desafios e no desenvolvimento 2 as oportunidades. Então, nós colocamos aí a Mulher Maravilha falando com vocês, né, para lembrar força feminina, já que nós somos as minas da redação. E aí a Mulher Maravilha falando para vocês, né? Se liga, esse tema já vem certinho para você. É só dividir a argumentação na mesma ordem do tema. Então vamos lá. No desenvolvimento 1, o que nós faríamos? Você vai discorrer acerca do contexto econômico do Brasil, tá? Atual do Brasil, e apresentar os desafios que a crise traz para o trabalhador, dando ênfase à precarização do trabalho. Olha, se o tema te diz desafios e oportunidades, vocês entendem que que as palavras desafios e oportunidades têm sentidos opostos? Então não dá para você colocar um ademais, entendeu? Não dá para você colocar um contexto, não dá para você colocar uma ideia de soma ou de continuidade, porque são semanticamente opostos. Então você tem que começar o seu D2 com um operador argumentativo que dê uma ideia de oposição. Lembra que sempre, 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 seu D2 tem que começar com um operador argumentativo. Já que as ideias são opostas, vocês podem colocar bem assim, né? No entanto, entretanto, por outro lado, ou Em seja, contrapartida, né, que é outra em expressão também contrapartida, e que de é bonito, né? oposição. É bonita, E que é é uma expressão bonita. bonita. E é bom lembrar disso que Marina está falando, de fazer a avaliação das palavras-chave para pensar a sua estratégia argumentativa a partir da organização do próprio tema. Então, quando o Mar fala aí de palavras que são semanticamente opostas, isso já te leva para uma estratégia argumentativa de oposição. Quando você pensa na estratégia de oposição, você já pensa no uso do conectivo. É isso que o Enem, né, chama lá de usar operadores argumentativos que demonstrem a sua estratégia argumentativa, né? O operador do início do D2, ele tem que mostrar que existe no seu plano de texto uma estratégia. Então, é isso que Marina falou, esse raciocínio começa aí. Entendi o tema, fiz a análise do tipo de estratégia que cabe para aquele tema e escolhi o conectivo a partir dessa estratégia, né? Isso. Então, no desenvolvimento 2, o que você vai falar? Você pode dizer que, embora a crise traga muitos desafios, ela pode ser fonte de novas oportunidades para a economia e para os trabalhadores. Agora, pensa comigo. Vanessa falou aí, ó, você tem que ter uma estratégia, seu texto ele tem que ser todo redondinho, todo pensado. Se depois do desenvolvimento 2, o que vem é a conclusão com a proposta de intervenção, o seu desenvolvimento 2 tem que trazer uma problematização. Ele tem que terminar com uma problematização.
Então, se você só falar das oportunidades, a sua proposta de intervenção vai ficar meio que inócua, ou seja, sem lugar, entendeu? Porque se você já está falando que só traz coisa boa, não tem por que fazer solução. Então, ressaltar lá no desenvolvimento 2 que para que essas oportunidades válidas, é preciso estar atento para que elas não se confundam com formas de exploração de trabalho. Então, você tem que dizer que, mesmo que haja grandes oportunidades para a economia e para o trabalhador, a partir da crise, que a crise seja um terreno fértil, né, para essas novas oportunidades, para uma economia criativa e tudo mais, é muito comum que a crise intensifique a exploração da mão de obra. Então, é preciso ter muito cuidado para que aquilo que pareça uma nova oportunidade não se torne numa forma de exploração de trabalho. Então, quando você termina com esse problema aí no D2, o que acontece? A sua proposta de intervenção já vem em cima dessa problematização e dos desafios do D1. É uma Tranquilão? última frase lá que você vai usar, né, Mar? No finalzinho do D2, uma última frase que mostre que apesar desses desafios, apesar dessas oportunidades, ainda é preciso fazer um direcionamento das oportunidades para que a exploração dessa mão de obra não se sobressaia, né? E que a oportunidade ela seja realmente aproveitada pelo trabalhador. Porque senão, isso acontece muito, né? O que o Mar falou. Às vezes, a exploração do trabalho, ela toma o lugar da oportunidade, porque o trabalhador, ele está desempregado, ele está desesperado para sustentar a família, e nesse momento é que ele vai estar mais vulnerável a aceitar quaisquer oportunidades que aparecerem para ele. Então, às vezes, vai confundir essas duas coisas, e isso vai fazer parte de um sistema de exploração cada vez mais intensa, né? Então, é importante lembrar disso. Aí, no final, é uma pequena problematização em uma frase que você coloca ali, para fechar o parágrafo e abrir espaço para a proposta de intervenção, né? Para não ficar aquele salto temático de uma oportunidade para uma proposta em cima de algo que é bom, né? De certa forma. Então, tem que trazer esse Exatamente. probleminha aí no final. Isso. E aí, então, como que a gente faria isso, Má? Porque até agora você só falou da estratégia de texto. Como é que nós vamos fazer? Então, no D1, você vai pensar nessa pergunta, né? Quais são os desafios que a crise econômica traz ao trabalhador? Nós colocamos para vocês aí dois possíveis argumentos, tá? Mas vocês podem usar outros. Isso são só sugestões, são só, né, algum norte para vocês discutirem. Então, olha lá. A crise econômica e a atual pandemia evidenciam desafios para os trabalhadores que vão desde as dificuldades econômicas até a ausência de garantias de proteção do emprego ou de benefícios da proteção social. É isso que Vanessa falou. Olha, o momento de crise faz com que o trabalhador fique mais vulnerável. Por que ele fica mais vulnerável? Porque naquele momento ali ele está desesperado, então ele vai, entre aspas, aceitar qualquer situação de trabalho para melhorar a sua condição. E aí, isso traz tanto dificuldades econômicas, porque há uma redução, né, do salário, quanto dificuldades com relação à ausência de garantias de proteção trabalhista, né? Proteção do emprego, benefícios de proteção social. Então, por exemplo, é comum que algumas empresas, em momento de crise, cortem, entre outras situações, cortem, por exemplo, o plano de saúde. E aí você tem um trabalhador que está aí ainda mais vulnerável, que diminua a quantidade de FGTS, se houver flexibilização nas leis, como nós tivemos a flexibilização aí durante a pandemia, né? Então, acaba que os trabalhadores, eles vão passar por essas dificuldades. E aí, do outro lado, nós temos exatamente isso, a flexibilização dos direitos trabalhistas, que buscam proteger a economia, pode facilitar a precarização do trabalho, uma vez que, privados de suas garantias, os trabalhadores se tornam mais vulneráveis à exploração. Então, vejam que são ideias que se complementam. Então, vocês têm que ser espertos, porque você vai apresentar
um argumento aí, lembra que são desafios, então você tem que apresentar no mínimo 2, por isso que nós colocamos 2 aí para vocês, tá? Então você coloca o primeiro desafio lá e comprova esse desafio com as estratégias argumentativas e depois você coloca, ademais, a flexibilização, ou seja, uma ideia de soma, um outro desafio, ou outro desafio, ou além disso, né, Vá? É porque são argumentos complementares, né? Não adianta eu pegar um parágrafo inteiro para desenvolver um argumento só, que eu posso ter um parágrafo muito vazio, né? Assim, com um parágrafo que ele circula em torno de uma ideia só. Então, é bom colocar ali 2 argumentos, né? A gente dá essa sugestão, mas é possível usar outros argumentos também. Isso. E aí não se esqueçam que vocês não se esqueçam de que vocês precisam comprovar esses argumentos. O Enem exige informações, fatos, argumentos e opiniões em defesa de um ponto de vista. Então, como que eu vou comprovar isso? A partir das estratégias argumentativas. Pode ser a partir de repertório do texto de apoio ou de repertório sociocultural. Como vocês já têm o texto de apoio, nós vamos apresentar aqui nessa discussão apenas os repertórios socioculturais, ok? Então vamos lá. Você pode usar um argumento de autoridade para mostrar esses desafios trazidos para o trabalhador, tá? Aí tem esse economista francês, que é o François Chenat, tá bom? Fala, né? Mas ele fala da mercadorização do trabalho. Para ele, o fenecimento da qualidade de vida do trabalhador, a partir da intensificação de medidas neoliberais para tratar o problema do crescente desemprego, reforçou a subordinação do trabalho ao capital, o que corrobora a ideia de que a flexibilização das leis trabalhistas possibilitaria ao capital contratar mais força de trabalho. O que significa isso, Mar? Significa que, a partir do momento em que você enxerga a força de trabalho como uma mercadoria, em momentos de crise, você abre espaço para a flexibilização das leis trabalhistas. Porque você não pensa no trabalho como um direito humano, como um bem social, mas sim como uma mercadoria. E se você precisa aumentar a economia, você acaba fazendo o quê? Flexibilizando as leis trabalhistas para poder contratar mais força de trabalho. Então, o que acontece? As medidas de proteção do capital, ou seja, as medidas de proteção da economia, acabam por facilitar a precarização do trabalho. Ou seja, se você coloca lá o argumento de que a crise traz a precarização do trabalho, você pode comprovar esse argumento a partir desse conceito de mercadorização do trabalho, uma vez que, quando o trabalho é visto como mercadoria, quando a força de trabalho é vista como mercadoria, as medidas protetivas da economia acabam por diminuir os direitos do trabalhador e, consequentemente, por trazer a precarização do trabalho, ok? E aí fica para vocês uma sugestão aí, né, que é o Greg News. O Greg News, ele é um programa da HBO, né, que é com o Gregório do Vivier, que traz algumas discussões muito interessantes e muito bem-humoradas. E aí, um dos programas dele chama Delivery, e ele vai discutir exatamente isso. Eu peguei essa parte aqui, ó, que é lá do programa. Então, o programa, ele fala que o segmento de delivery já movimenta mais de 17 bilhões por ano no país, conforme o Globo. No entanto, as empresas responsáveis pelos aplicativos detêm mais de 30% da taxa de entrega. Dessa forma, os entregadores podem receber até menos que um salário mínimo, além de não gozarem da segurança social por não haver vínculo trabalhista. Sobre isso, Mar, é importante lembrar de uma situação, né? Vai haver, é possível encontrar um número muito grande de informações quanto a esse viés aí da questão das entregas e tudo. Porque, olha só, a gente tem a seguinte situação, é até um paradoxo, né, que a gente vive. A gente tem um número de desempregados altíssimo, que já vinha de antes da crise do coronavírus,
E esse número alto de desempregados que precisa se sustentar acaba encontrando formas de atuar no setor informal. Esse setor informal vinha crescendo desde 2018 e sofreu, né, uma maior alteração do ano passado para cá. Esse aumento da informalidade, ela, ao mesmo tempo que ajuda a economia a se manter circulando, ela faz com que haja um esvaziamento dessa segurança social, né? Porque muita gente entra na informalidade e tudo mais, pode atrapalhar a questão aí da previdência, etc. E aí, quando eu falo que é um paradoxo, é porque se essas pessoas não forem trabalhar como entregadores, elas não vão trabalhar, né? E aí, por exemplo, quais são os cuidados que têm sido tomados em torno disso? Porque, às vezes, os setores de loja, por exemplo, de roupas, vestuário, outras áreas aí, eles acabam se mantendo a partir das entregas, né? Então, a gente vê isso aí na internet. Algumas lojas que não podem mais fazer o atendimento presencial devido ao fechamento do comércio, estão se sustentando a partir das entregas. Mas isso faz com que se acentue a vulnerabilidade desses trabalhadores, né? Então, a gente entra numa situação que ela é muito problemática, né? Ela é realmente aí um paradoxo, porque essas pessoas precisam trabalhar, mas elas acabam precisando se submeter a essas formas de exploração aí do trabalho. E deveria, né, Vá, levando em consideração o contexto, deveria ser o setor que estaria mais recebendo investimento nesse momento, porque é esse setor de entregas que está fazendo com que a economia gire, né? Então, os restaurantes estão entregando, as lojas estão fazendo o quê? Entregando. E aí, então, de repente, são os mais importantes para movimentar a economia e estão sendo completamente sucateados. Exato. E outra coisa, Mar, além deles estarem ajudando a economia a se manter, eles se tornam muito vulneráveis à própria doença, porque eles ficam de um lugar para o outro, né? Então, eles podem tanto levar a doença quanto se expor a ela, né? Então, entra numa situação que ela é muito complicada. Mas, sem esses trabalhadores, né, a gente entraria ainda num período ainda pior de recessão, né? Então, tem um lado positivo, tem um lado negativo. Por isso que o tema foi pensado nessa estratégia aí. Isso. E aí, também sobre esse assunto, tem esse documentário, né, que ganhou até o prêmio de cinema da América Latina, eu esqueci como é que chama aquele prêmio lá, mas é um documentário que chama Gig Economy e fala exatamente do processo que é chamado, né, esse processo de uberização do trabalho. Então, se você, inclusive, utilizar aí como argumento o termo uberização de trabalho, já é um conceito e já conta como repertório sociocultural. Então, fica aí a dica para assistir a esse documentário também, tá bom? E número 2, Mar, o que a gente pode falar das oportunidades? Então, a pergunta que você vai responder no D2 é possível que a crise traga também oportunidades? Olha lá, durante o período de crises, é comum que surjam alternativas de negócios informais, como, por exemplo, nós estamos vendo agora, né, a produção de máscaras caseiras durante o isolamento social. Então, tem passado muito isso nos noticiários, né, essas novas formas de trabalho que estão surgindo aí durante a pandemia. Então, vocês podem citar qualquer uma delas, né? Então, a criatividade e a capacidade de adaptação em relação às demandas do mercado reforçam o dinamismo próprio do trabalho informal, o qual deve contar com novas estratégias para garantir uma renda mínima para sua sobrevivência. Só que lembra lá que a gente tem que terminar com a ideia lá de problematização. Então, olha, em momentos de crise, sejam terreno fértil para a criatividade, para a invenção de novas formas de trabalho, é preciso estar atento para que essas oportunidades não se confundam com novas maneiras de exploração da mão de obra do trabalhador, nem sirvam para intensificar o processo de precarização do trabalho já vigente em nosso país.
que foi exatamente o que Vanessa acabou de falar. Nós já tínhamos uma situação de desemprego, nós já tínhamos uma crise, e aí tivemos outra crise de saúde pública, e graças ao isolamento social, né, que é uma medida aí necessária, nós tivemos a intensificação desse desemprego, né, e uma parada, entre aspas, da economia, mas em vez de investirmos nesse setor de entrega, por exemplo, o que fizemos? Precarizamos ainda mais a relação de trabalho, porque, como Vanessa disse, eles ficam expostos, eles não recebem, né, treinamento para lidar com essas questões de higiene, eles se expõem o tempo inteiro, não só à doença, mas a acidentes e tudo mais. Uhum. Não tem proteção trabalhista, o que faz com que eles fiquem à mercê das entregas. Então, não fez entrega, não Não recebeu. recebeu, né? E aí a renda é comprometida, né? E aí a gente tem que ver que muitas vezes essas pessoas, elas estão sustentando a família, porque muita gente foi mandada embora. Então, essa situação é uma situação muito problemática. E, inclusive, alguns trabalhadores que têm a seguridade aí, né, trabalhista, por exemplo, os próprios Correios, entram em uma situação complicada no momento atual, né? Por exposição e tudo mais, por ser um trabalho aí essencial que não tem como ser pausado nesse momento, né? Não tem como entrar em isolamento social. Então, a gente tem muitos problemas para trabalhar nesse tema, é preciso ter uma boa capacidade de seleção, né? A gente vai chamar atenção para isso aqui, vocês precisam selecionar bem os argumentos, porque são muitas possibilidades, e é um tema complexo, né? Não é um tema tão simples assim, não. Isso. E aí a gente pode colocar aí como estratégia argumentativa das oportunidades, por exemplo, o termo, né, o conceito de empreendedorismo social, né, que é o quê? Uma forma de empreendedorismo que é voltada para a sociedade. Então, por exemplo, aquelas questões das máscaras são empreendedorismo social, principalmente com relação a alguns grupos que têm comprado as máscaras na mão das pessoas que precisam do dinheiro e doado as máscaras para a população de rua, por exemplo. Então, o empreendedorismo é o tipo de empreendedorismo que busca implantar medidas sustentáveis para conciliar os avanços tecnológicos e outros progressos sociais, com um meio ambiente mais saudável e boas condições de vida para todos. Então, é importante que vocês vejam que as oportunidades que surgem durante as crises sejam voltadas para uma economia criativa e para uma ideia de empreendedorismo social, porque assim você consegue, né, melhorar a situação da crise. E aí sim, aquela oportunidade pode movimentar a economia. Então, a gente tem, por exemplo, aí uma plataforma que foi criada durante a pandemia para os entregadores de aplicativos se defenderem juridicamente de abusos, que é uma brincadeira aí com o iFood, né, que é o iDvogados. Então, nessa plataforma, os entregadores conseguem os melhores advogados, acesso aos melhores advogados. Então, veja que há uma empresa, que é a empresa que desenvolve o aplicativo, aos advogados também, e faz o quê? Ajudam os entregadores que estão sendo, entre aspas, negligência, entre aspas não, né? Vou tirar as aspas, porque eles Estão estão sendo negligenciados, negligenciados, literalmente negligenciados. E literalmente. essa plataforma é bem interessante, né? Porque faz a ponte entre dois tipos de trabalhadores que, de certa forma, acabam, né? Assim, muitos advogados, eles são autônomos, né? Então, a plataforma faz a ponte, né? Facilita essa troca esse contato entre as duas áreas, né? E é aquilo que o texto de apoio um nosso começa falando, né, Vá? Então dá uma olhadinha aí no texto de apoio. E aí, para fechar essa parte, mais uma vez o François Chenay, é porque eu não sou muito de ler economistas, não, então esse era o único que eu conhecia, mas qualquer um que você conheça, você pode colocar, tá bom? É porque economista geralmente tem uma escrita chata, me desculpem os É, economistas, mas isso acontece com muitos historiadores também. Então, olha lá, o efeito combinado das novas tecnologias, e que olha só, vai, exatamente o que a gente acabou de falar, Uhum. da forma e tudo mais,
Mas olha lá, o efeito combinado das novas tecnologias e das modificações impostas à classe operária no tocante à intensidade do trabalho e à precarização do emprego foi qual? Foi proporcionar aos grupos dominantes, com a ajuda de seus estados, zonas de baixos salários e de reduzida proteção social. Então, aquele aplicativo, como o iFoodzinho aqui, que foi criado para facilitar a vida dos, né, daqueles autônomos e tudo mais, acabou virando o quê? Uma forma de uma zona de baixos salários e de reduzida proteção social. E esse é o nosso porém lá, né? Tomar cuidado para que essas oportunidades não se tornem, na verdade, uma aplicação da precarização do trabalho. Isso. E para fechar aí fazer um apanhado disso tudo que a gente falou, lembrar do recorte do tema como um direcionamento para a própria estratégia argumentativa que você vai desenvolver. A ideia de precarização do trabalho pode ser conceituada na própria introdução. E o desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2 seguindo a ordem da segunda parte aí do tema. E também a gente tem só para fechar mesmo, a gente tem a participação da irmã de Marina, né? Ela vai participar. Marina estava esquecendo da própria irmã, eu lembrei. Viu, Aninha? Espero que você veja isso. Verdade, né? Nós Marina vamos tentar estava esquecendo. Um quadrozinho que chamar Converse com o Especialista, tá? E aí minha irmã é advogada e ela vai falar sobre as questões assim voltadas mesmo para o direito trabalhista, o que mudou durante a pandemia, tá? Lembre-se que eu sou a irmã mais bonita. Então é isso, a Aninha vai ficar com a palavra e até mais. Tchau, galera. Até a próxima. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Maria, eu sou advogada e eu irei falar um pouquinho para vocês sobre a precarização do trabalho em meio à crise que estamos vivendo. Precarizar significa reduzir, diminuir, tornar escasso. Então, levando esse conceito para o mundo jurídico e o associando ao trabalho, nós teremos assim que a precarização do trabalho constitui na alteração da relação de trabalho de forma a gerar para o trabalhador uma redução, uma perda ou até mesmo a não garantia dos direitos trabalhistas e previdenciários estabelecidos pela lei, resultando, dessa forma, numa piora das condições, qualificações e direitos do trabalhador. As leis trabalhistas, elas já vinham sendo flexibilizadas. Entretanto, em decorrência da pandemia, nós nos vimos diante de uma aceleração desse processo, que acabou por gerar uma maior precarização das condições de trabalho, com uma grande retirada de direitos do empregado em relação ao empregador. Como assim? Nós tivemos a publicação das medidas provisórias 927, 928 e 936. E com a publicação dessas medidas, foi permitido a celebração por escrito de acordos individuais. E esses acordos, ou seja, entre o trabalhador e o empregador. E esses acordos, eles passariam a ter uma preponderância, uma prevalência em cima dos instrumentos normativos. Ou seja, em cima dos acordos coletivos, das convenções coletivas. Então, o que aconteceria? Uma coisa que você só poderia fazer coletivamente, através do acordo coletivo, com o apoio do sindicato, pode-se, durante a pandemia, ser feito de forma individual, entre o trabalhador e o empregador. Outra redução que se teve foi a redução proporcional da jornada de trabalho e do salário em 25%, 50% ou 70% por até 3 meses. Foi permitida também a antecipação das férias coletivas, uso de banco de horas,
a suspensão do pagamento do fundo de garantia por tempo de serviço em até 3 meses, a suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias e o corte de 25% a 50% nas indenizações no caso de demissão por motivo de força maior. Então, aquela indenização da dispensa dos 40% do FGTS, ela poderia ser reduzida em 25% ou até 50% no caso de demissão por força maior. Isso com relação aos trabalhadores que têm carteira assinada. Com relação aos trabalhadores informais, ou seja, aqueles que não têm um vínculo empregatício, notou-se que a precarização do trabalho, ela já era uma coisa comum, uma coisa presente na realidade deles. Por quê? Porque a ausência do vínculo trabalhista, ela está diretamente relacionada às perdas de direitos e benefícios trabalhistas que foram conquistados, como, por exemplo, o descanso remunerado, as férias remuneradas, a jornada de trabalho, as horas extras, o vale transporte, alimentação, auxílio educação, bem como as perdas salariais, que com a carteira assinada são impedidas, né? A crise, entretanto, ela escancarou essa precarização desses trabalhadores que são considerados profissionais liberais, principalmente com relação àqueles vinculados às empresas de aplicativos de entregas, como o iFood. Por quê? Porque eles tiveram que optar entre aderir à quarentena e ficar sem qualquer tipo de remuneração ou exporem sua própria saúde a um alto risco, porque eles não contam com qualquer medida de proteção financiada pelas empresas. Então, eles não têm férias, eles não vão receber remuneração se eles não trabalham. E o que as empresas fizeram? Começaram a oferecer uma gratificação se eles fizessem entregas mais rápidas, se eles fizessem entregas independente de estar chovendo, independente de qualquer situação. Então, eles tiveram que expor a saúde, né, por causa que eles deveriam estar confinados, e, além disso, a todo o risco que eles estão expostos diariamente. Então, o que nós observamos? Que, enquanto os donos dos aplicativos, os donos da empresa, estão enriquecendo, os trabalhadores eles estão tendo cada vez mais uma precarização, uma piora na condição de trabalho deles. Bom, foi isso, pessoal. Muito obrigada.